Amém. Muito bom, irmã. Amém. Muito bom. Bom, irmãos, eu queria que outro estivesse falando, mas caiu aqui, então é com toda a humildade mesmo que eu digo isso, viu? O Antônio e o Rafael sabem que é verdade isso. Vamos aqui em 1 João, então, capítulo 5. Oi? 1 João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 6. E o 6, 7 e 8. Amém. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três são unânimes em um só propósito. Vamos terminar com 9 também. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Amém. Irmãos, nesses dias, assim, em todo lugar, tanto em Penápolis como qualquer lugar que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos, até em comunhões, assim, isoladas, né? Eu tenho saído com o Antônio, trabalhando junto, e mesmo nesses dias caminhando, até mesmo com ele no dia a dia, e com outros irmãos que eu encontro, uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu queria repartir com os irmãos essa noite, é a necessidade da igreja ter um fundamento sólido a fim de ser edificada. Isso, eu acho que nunca é demais nós falarmos isso, né? Porque Jesus Cristo foi que disse que sobre essa revelação, aquela rocha que ele fala em Mateus 16, que não é Pedro, como é ensinado por aí, não é Pedro, né? Ele não falou essa, ele falou esta rocha edificarei a minha igreja. Por um lado se refere à pessoa divina humana de Cristo. Por outro lado se refere à revelação que Pedro recebeu do Pai. E a revelação que Pedro recebeu do Pai, que era por revelação, porque no conceito judaico se tinha a ideia de que o Messias era o ungido. A palavra hebraica, Mashia, da onde vem Yeshua HaMashia, Jesus o ungido, o Cristo, aquele que recebeu o óleo. Né? Essa palavra designava aquele que seria o libertador de Israel. Os judeus já traziam consigo o conceito de que o Messias seria um super ungido, vamos dizer assim. Alguém superdotado espiritualmente, até mesmo imantado de um poder celestial para que não morresse, para que seu trono durasse para sempre. Um super profeta, um super sacerdote. Mas nunca, nem cogitou na mente judaica que esse Messias seria o próprio Deus encarnado. Nunca. Isso, e não é que não estava escrito nem predito isso. O próprio Senhor Jesus desafiando os fariseus, depois dele responder aquela sessão de perguntas dele, ele diz: quem diz? O que diz o povo a respeito do Cristo? De quem é filho? Lembram? Essa é a pergunta que nenhum judeu consegue responder até hoje. Eles respondem a primeira parte dela. De Davi, e tá certo, né? É de Davi, mas aí ele fala, então por que Davi o chama de Senhor? Quando diz no Salmo, como está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E dizem que eles não puderam lhe responder.
Porque nunca na concepção judaica passou a ideia de que o Messias, mais do que um superungido, mais do que um profeta, mais do que um rei humano que viveria para sempre, era o Filho de Deus encarnado, irmãos. E essa revelação tinha que ser por revelação, porque como a gente cantou nesse cântico, que eu acredito que foi o Espírito Santo que selecionou esses cânticos aqui para nós hoje, né? Eu não estou lisonjeando, não, estou falando a verdade mesmo. Os cânticos vocês podem ver que foi bem Jesus-cêntrico, foi bem cristocêntrico, né? Porque a ênfase, o testemunho de Deus é com relação à pessoa do seu Filho. E a edificação da igreja, ela ocorre em cima dessa revelação. Então, como a gente estava dizendo, por um lado, a revelação é com respeito à pessoa de Cristo. É a própria pessoa de Cristo, digo, a rocha. Por outro lado, essa rocha também é a revelação que a igreja detém. E essa revelação não tinha sido dada nem a Moisés e nem aos profetas, como foi dado aos santos nesses últimos dias. Irmãos, esse é um santo privilégio nosso, né? A igreja detém essa revelação. Jesus Cristo é Deus e homem. É homem e é Deus. E sabe como é que a igreja é edificada? A igreja é edificada à medida que ela aprofunda um conhecimento e um relacionamento cada vez mais profundo com esse Verbo encarnado, através do Espírito Santo. Porque outras coisas podem nos ajuntar, mas não vão poder de verdade nos edificar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus foi que falou, né? E eu vou retomar aqui uma coisa que eu já falei para os irmãos. Os irmãos aqui, alguns conhecem o irmão Gino, e uma vez ele dando uma mensagem, ele compartilhou dizendo que quando a filha dele estava grávida, né, uma gravidez de risco, então o genro dele foi orar ao Senhor pela gravidez de risco da esposa. Veja, a esposa do irmão estava grávida, estava gerando um filho. E aí diz que ele falou para o Senhor, Senhor, o que tu queres nessa situação? E a resposta do Senhor para ele foi tão assustadora que ele esqueceu até do problema da esposa. Porque o Senhor falou assim, o que eu quero nessa e em toda situação é a edificação da minha igreja. Assim como a mulher dele estava gerando um filho, a igreja está gerando um filho varão. A igreja está gerando, não aquela lógica só do filho varão, nada daquele conceito africano, daquele negócio lá. Os irmãos sabem que não é nesse sentido que eu estou falando isso, né? Mas a igreja está gerando um filho, irmãos. Em João 16, Jesus chega a dizer que a mulher, quando chega a hora de dar à luz, suporta angústias com as dores de parto, mas depois que tem o filho, já não se lembra mais da angústia e da dor devido à alegria por ter dado à luz a um filho. E Jesus, se você pegar o contexto, ele está falando da revelação e do crescimento que o Espírito Santo faria dentro da igreja. No versículo anterior, ele está falando que o Espírito ia guiar, o Espírito ia nos levar à verdade. Esse filho é a verdade madura de Deus na igreja. Esse filho é o crescimento da igreja nessa verdade. Por que, irmãos, que eu estou dando ênfase a isso aqui? Por 3 motivos. Primeiro, pelos falsos ensinamentos que permeiam a cristandade hoje. Os irmãos aqui, não sei todos, mas alguns, pelo que a gente sabe da história, assim como nós, viemos de movimentos, né, cristãos, de amados irmãos, mas que com polaridades, vamos dizer assim, bem extremas, caíram em certas heresias. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. O que é uma heresia, como diz o irmão Otmani? Põe um pensamento humano sem origem de revelação na Bíblia e você terá uma heresia. Então nós viemos de movimentos que fizeram, né, extremidades heréticas. Mas são irmãos? São irmãos, mas, né, com uma falta de conhecimento, de aprofundamento nessa realidade. Então, isso tem permeado o cristianismo. Tem permeado. O cristianismo tem adotado esse sistema de barganha com Deus, de um sacrifício substituindo o sacrifício da cruz, porque os cristãos não entendem quem é Cristo, não entendem a obra de Cristo, não entendem a abrangência da obra de Cristo. Ó, irmãos, essas verdades o Espírito Santo trabalhou ao longo de 2000 anos na história da igreja. Grandes verdades da fé cristã, que precisam ser conhecidas para que nós sejamos alicerçados. Foi Jesus que disse. Se você acha que isso é pouca coisa, foi Jesus que disse. É sobre esta rocha
Jesus não falou que é dando almoço para as pessoas. Jesus não falou que é promovendo encontro social. Tudo isso tem seu lugar e a sua aplicação. Mas não é isso que edifica a igreja. Não é isso que constitui alicerce de salvação de nenhum de nós aqui. É possível se envolver com um movimento, se envolver com uma obra, se envolver com pessoas, mas não se envolver sobre essa rocha. Então, olhe bem, irmãos, porque é o Senhor que disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Se constitui um problema para a mente que quer abranger tudo, porque Jesus é exclusivista. Há um exclusivismo santo em Jesus, ou seja, ou você está sobre isso ou você nem começou. E a edificação, na verdade, é uma edificação que se realiza à medida que você aprofunda o seu entendimento e o seu relacionamento com Ele nessa base. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, nunca é perda de tempo. Infelizmente, na igreja da cristandade hoje, se acha que isso é uma perda de tempo falar sobre isso. E Satanás ainda sopra no nosso ouvido que isso aí é assunto para teólogo, para acadêmico. Aí nós ficamos gastando tempo com outras coisas. Nós gastamos tempo com outras coisas, com movimentos, com obras. E com aquilo que é essencial à fé, nós não gastamos. Então, primeiro, para nos prevenir do engano. Segundo, aliás, eu acho que esse aqui ficaria em segundo, porque o primeiro é o benéfico, que é a edificação ocorre sobre essa base. Então, fora disso, não tem edificação. Então, eu tenho que gastar tempo nisso. Quanto que nós sabemos disso como cristãos? Né? Como cristãos. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para deprimir nem entristecer ninguém pelo fato de não conhecer, mas para despertar a avidez, o desejo por querer. Porque foi Jesus que falou. É à medida que vocês se alicerçarem sobre essa rocha que eu edificarei a minha igreja. Foi ele que falou, Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. É ele que falou. Né? Então nós não podemos tomar uma coisa que ele não disse. Então o primeiro benefício é a edificação da nossa própria pessoa. Como pessoas e como igreja. O segundo é que nós vamos ser prevenidos das heresias. Nos guardar disso. Criar imunidade espiritual para ser um testemunho de Deus. Né? E não é o testemunho do testemunho, né? Dos restauracionistas, daquele negócio todo lá. Alguns irmãos aqui falam, eu não estou entendendo o que você está falando. Pode deixar, não tem problema. Depois você pergunta para o Edivaldo. Mas tem um movimento aí restauracionista, tá? Que fala que nós somos a restauração, o testemunho. Não é nada disso aí, não. É o testemunho que nunca morreu e não tem grupo ideal. Tá? Só tem aqueles que estão sobre a rocha. E em terceiro lugar, pela necessidade extrema que está tomando o mundo hoje. Muitos, para o cumprimento da profecia, terão que morrer por essa palavra. Esse é o testemunho de Jesus pelo qual os santos morrem no fim dos tempos. Irmãos, por que os muçulmanos estão cortando cabeça de cristãos do mundo inteiro? Eu fiquei sabendo essa semana, até falei para o Antônio. Os muçulmanos, depois que a Rússia bombardeou lá o território do ISIS, do El, né, do Estado Islâmico, eles perderam grande taxa de controle, né, de monopólio de pessoas e também financeiro. Então agora, para conseguir dinheiro, sabe o que eles estão fazendo? A crueldade e a bel prazer para intimar a igreja? Sabe o que? E intimidar ao mesmo tempo. Sabe o que eles estão fazendo? Comercializando cabeça de cristãos. Se o cristão não é muçulmano, eles vendem a $100 o crânio. Agora, se é um muçulmano que se tornou cristão e foi decapitado, eles vendem a $500 ou até $700 o crânio do cristão morto. E tem compras e mais compras na internet. Agora, sabe por que esses irmãos estão perdendo o pescoço? Simplesmente por manter essa verdade. Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Parece pouca coisa, irmãos. Mas se você tirar isso, você tira o alicerce da salvação. Jesus chega a dizer, o apóstolo João chega a dizer que aquele que não permanece nesse fundamento ultrapassa a doutrina de Cristo. E esse tal é anticristo e não tem Deus. Isso é sério. Ao mesmo tempo que isso fundamenta a nossa salvação, é isso que dá
continuidade, a edificação espiritual. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar, não tem nem como falar tudo. Só queria dizer para os irmãos aqui, o Edivaldo até compartilhou uma das mensagens que a gente tem falado lá em Penápolis. E lá eu falei para os irmãos, irmãos, tem obras escritas aí hoje que vale a pena. Se eu não conseguir falar muita coisa, mas conseguir pelo menos despertar nos irmãos o desejo de querer conhecer isso, de querer se alicerçar mais profundamente sobre isso, já valeu. Porque provavelmente eu não vou conseguir falar muita coisa. Né? Tem um irmão brasileiro que escreveu uma obra chamada primeiro o Ser de Deus, depois ele escreveu uma outra obra chamada A União das Naturezas do Redentor, depois As Duas Naturezas do Redentor e uma quarta chamada A Humilhação do Redentor. São 4 volumes, mais ou menos de 600 páginas cada um. Então, para você falar de acho que 2.400 páginas numa comunhão de 40, 50 minutos não dá. Né? E olha que ele não falou tudo, ele falou só o que ele alcançou. Você está vendo, irmãos? Eu só quero despertar em vocês o desejo. Porque nós que estamos chegando nos dias do fim, estamos recebendo o perigo das heresias e também alguns de nós podem ser designados para passar pela última hora tendo que pagar com a vida. Nós não sabemos se vamos ser arrebatados ou não. Sabemos? Não sabemos, irmãos. A minha opinião, né, é de pós-tribulacionismo. E pode ser que se estiver certa e nós tivermos que passar pela grande tribulação, a Bíblia fala que alguns estão determinados para essa hora. Para terem que pagar com a vida. Pelo testemunho de Jesus, perdendo a cabeça. O que está começando a acontecer aí no mundo é um ensaio para essa hora só. Então nós estamos chegando a esse tempo, irmãos. Um tempo que não dá para brincar de ser igreja. Que nós temos que nos alicerçar cada vez mais profundamente nisso. Agora, Quem diria que os direitos humanos iam permitir isso? Quem diria? No mundo, né? E que ia advogar tudo o que está acontecendo. Né? Quem diria? Eu falava, não, mas não vai acontecer tão fácil, porque o mundo vai estar sabendo, a Bíblia está falando aqui, mas a hora que acontecer o mundo mostra, ninguém vai permitir. Pois é, está sendo filmado, está sendo compartilhado e ninguém faz nada. Até comprando, né? E até comprando agora. Ó, irmãos, então como que a gente precisa? Por essas 3, eu só saliento essas 3 aqui. Pela necessidade de sermos alicerçados a ponto de morrermos por isso. Pela necessidade de sermos edificados sobre isso. E pela necessidade que temos de ser guardados do que não é isso. E que parece. Mas não é. Então, vamos voltando aí no 1 João capítulo 5, que foi esse versículo que a gente leu. Especificamente, se der tempo, mais aí uns 25, 30 minutos, eu queria só gastar um tempinho falando disso aqui, mas ligado principalmente ao fato da encarnação de Cristo. O que é isso? O que significou isso? Claro que eu estou falando aqui só uma pincelada, né? Não dá para compartilhar tudo num tempo curto. Mas é só para a gente ver a grandeza disso. Aqui João, no contexto da carta que ele está dizendo, ele começa, este. E este liga esse versículo 6 ao contexto anterior da carta. No versículo 5 ele fala assim, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Jesus diz respeito a Jesus de Nazaré, o homem Jesus. Mas esse homem Jesus, o que João está dizendo aqui é que esse homem é o Filho de Deus. No mundo assim cristão que fala de Jesus como Filho de Deus, a gente não tem ideia do peso que isso tem, às vezes. Porque para ser Filho de Deus tem que ser Deus também. Você está entendendo? Agora, irmão, eu queria, assim, a gente está tendo comunhão aqui, não é isso? Como o Divaldo falou, não é estudo, é só uma comunhão. Então vamos lá. Fala para mim de coisas que são pertencentes a Deus, qualidades de Deus. Se alguém quisesse ser Deus, o que ele precisaria ter para ser Deus? Amor. E um amor infinito. Bondade. Santidade. Eternidade. Ele não pode ser criado. Irmão, você tem ideia do que é isso? Um ser que não tem começo. Não tem começo. Não veio de lugar nenhum. Quando tudo foi criado, ele já era. Eternidade, irmãos. Antes das eras. Antes da fundação do mundo. Antes dos anjos. Ele já era. Então, quer dizer, eternidade é uma qualidade de Deus.
E que mais? Que mais? Onipresença. Onipresença. Para ser Deus, ele tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo. Todo lugar ao mesmo tempo. Nessa dimensão e na outra. Justiça. Poder, onipotência. Ele tem que ter poder, irmão, para fazer tudo o que quer. Não ter limitação de poder. Não existe limite para o poder. Onipotência. O que é mais difícil na nossa mente de ser feito? Para Deus, ele faz além do que pedimos ou pensamos. Onipotência. Onisciência, conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Agora o que João está falando aqui é que aquele Galileu, de mais ou menos 1,80 m, de 33 anos e meio, era isso, era Deus. Mas aí você pensa e você olha e você fala assim, pega você, não com essa mente nossa de pós-cristianismo, pegue você sendo um judeu que nunca ouviu falar de Deus feito em carne. Aí você olha para Jesus, homem, e fala assim, mas é Deus? Mas eu conheço o pai e a mãe. Né? Porque para os judeus ele é filho de José. Eu sei até quem são os irmãos dele. Como que esse homem é Deus? Ah, não, ele ser um profeta que realiza milagre, tudo bem, mas Deus? Espera aí. Deus é infinito. Deus é infinito. Deus é eterno. Deus não tem começo. Deus é todo poderoso. Deus conhece todas as coisas. E existe trechos, por exemplo, do Evangelho de João, que diz, por exemplo, que Jesus admirou-se. Jesus surpreendeu. Vocês falam, mas Deus não se surpreende. Deus não se admira. Os irmãos estão vendo que não é tão simples. Deus não sofre alterações emocionais. Deus não chora. Mas Jesus chorou. Aí você fica, e aí, como é que faz um negócio desse? Então, por isso que o João está falando aqui na carta dele, que esse Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, para o judeu sabe muito bem o que significa isso. Ele é Deus com Deus. Agora, irmãos, isso é tão difícil de acreditar para a mente humana, que Paulo chama isso de loucura para a mente humana. E ele diz que essa loucura é o poder de Deus. Porque é só o poder de Deus para nos fazer crer nisso. E é só revelação de Deus para nos fazer crer numa coisa dessa. Só a revelação de Deus. E aí no 6 ele continua. Esse Jesus que é Deus também, esse Jesus Galileu que também é filho de Deus, é aquele que veio por meio da água e do sangue. Não somente com água, mas também com sangue. O que significa isso? Porque eu, quando li esse versículo antigamente, não sabia o que significava ele. Né? Eu estou falando para os irmãos aqui coisas que recebemos de outros irmãos mais sérios que nós, entendendo a palavra. Irmãos que estudaram essa questão dessa grande verdade. Por que João está falando isso aqui? Você sabe que na cruz, eu pensava que tinha a ver com aquilo, que furou o lado de Jesus, saiu sangue e água. Mas não tem nada a ver com aquilo. Porque aqui está falando de quando ele veio, não de quando ele morreu. Quando que ele veio? Quando ele se encarnou no ventre de Maria. Agora, havia já na época de João, irmãos, uma heresia que o diabo estava usando e que ainda existe nos nossos dias, com outro nome. Agora está com outro nome, só mudou o nome, mas a heresia é a mesma. Havia um homem chamado Cerinto, um presbítero chamado Cerinto, que se fez passar por mestre e começou a ensinar que o homem Jesus e o Verbo de Deus são pessoas separadas. E ele dizia o seguinte, o Cristo é a unção e Jesus é o homem humano. Jesus, o homem humano, quando foi ao Jordão, recebeu na água o Cristo. O Espírito Santo que desceu como pomba sobre ele é o Cristo que veio sobre ele. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos aqui, só alertando um parêntese. Provavelmente você vai sentir sono enquanto eu falo disso. Provavelmente sua mente vai ser atacada enquanto eu falo isso aqui. Porque o diabo não tem interesse nenhum que a gente fale sobre essas coisas. Eu poderia falar de qualquer outro assunto aqui e você não sentir sono, não sentir confusão.
Mas não se espante não, se você começar a sentir confusão, desânimo, sono. É porque se tem uma verdade que o diabo não gosta que seja salientada e seja revelada e falada, é essa. Então, irmãos, eu queria até pedir, fique com o espírito de oração. Tá? Porque não é brinquedo. Não é qualquer coisa que nós estamos falando aqui. Houve um homem, então, esse Cerinto falava que Jesus, o homem de Nazaré, recebeu o Cristo na água do batismo. O Cristo é a pomba, é o Espírito que veio sobre ele. Então, o Cristo veio na água. Essa água que fala aqui é a água do batismo. Né? A água do batismo. Na água do batismo, o Cristo desceu sobre o homem Jesus. E que na cruz, quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Já que não eram a mesma pessoa, mas era um homem com Cristo sobre ele, o Cristo abandonou o homem Jesus na cruz. Agora, irmãos, se o Cristo, que como ele diz que é Deus, abandonou Jesus na cruz essencialmente, quem morreu foi só homem. E como é que fica a nossa redenção? Como é que um homem pode pagar por um outro homem? Você está entendendo? Como é que um homem pode redimir outro homem, sendo só homem? Você entendeu por que o diabo faz isso? Porque se ele mexer em uma verdade, ele mexe nas outras. Se quem morreu na cruz é só homem, esse sangue não tem valor para me libertar. Não tem poder para alcançar cada um de nós. Então ele dividiu o Cristo do Jesus. O Cristo do Jesus. E quando ele não divide, ele faz do Cristo divino também uma criatura. Foi isso que Cerinto ensinava, que o Cristo veio na água. Aí João vai dizer para nós que este verbo, filho de Deus, ele não veio na água do batismo, ele veio no sangue virginal de Maria. Ou seja, desde o ventre ele é Deus. Desde o ventre ele é Deus. Oh, irmãos, maravilhoso isso. Você sabe por quê? Segura aqui em João e vamos lá em Hebreus, capítulo 2. Isso tem uma implicação para nós. Porque nós só podemos receber benefício disso se isso tiver a realidade que o texto diz que tem. Porque se Jesus não for desde o ventre de Maria virginal, né, se ele não for desde o sangue virginal de Maria Deus, então, por exemplo, vamos supor que ele se tornasse Deus só aos 30 anos. Um exemplo do problema disso é que nenhuma criança e nenhum homem abaixo dos 30 anos poderia ser redimido pelo verbo. Porque Jesus só pode salvar aquilo que ele assumiu. Esse é um dos benefícios da encarnação de Cristo. Jesus, ao se encarnar, ele salva a humanidade que tomou sobre si. Por isso ele tem, irmãos, que passar pela encarnação desde o ventre de Maria. Do contrário, como é que ele ia salvar toda a espécie humana? De modo completo. Vocês estão entendendo? Como é que ele ia ser nosso Salvador? Como é que nós poderíamos cantar glória a ele? Glória a quem? Se ele não é divino? Glória a quem? Se a morte dele não pôde me redimir? O que ele fez não compensou em nada. Então, agora, Hebreus 2, versículo 17. Vamos ler o 16 primeiro. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, olha só que coisa poderosa isso aqui. Aqui a nossa tradução João Ferreira não foi correta. O texto original não fala socorre anjos, pois ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A palavra original é assume, toma sobre si. Essa é a tradução original. Não é socorre, porque
Tem irmão que pega esse versículo aqui e fica falando, Jesus não socorre anjo. É claro, o anjo não precisa ser socorrido, Jesus socorre o homem. Não é isso. A palavra original é assume. Assume quer dizer, toma sobre si o gênero humano, a natureza humana, a essência humana. Participa. Ele não participa da natureza dos anjos, mas participa da natureza dos descendentes de Abraão. Para que ele faz isso? Aí o texto continua. Para que ele faz isso? Por isso que sem isso, eu e você não é salvo, não é perdoado, não é edificado, não acontece nada conosco. Deus continua sendo Deus e eu continuo sendo só um pecador. Se Jesus tivesse sido só um profeta, curandeiro, milagreiro, que andou sobre as águas e expulsou demônios, nós seríamos beneficiados. O povo ia comer pão, ia se fartar, ia ser liberto dos seus demônios e ia morrer e ainda assim ir para o inferno eterno. Porque Deus continua sendo Deus e eu continuo sendo só um pecador. Agora, se ele assume a natureza humana, se ele participa da natureza humana, então ele pode fazer propiciação. Você está entendendo a lógica aqui? Ele diz assim, ele assume a natureza de Abraão, a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O sacerdote, ele ministrava a Deus e aos homens. Então ele era... Só para deixar claro aqui. Então, no caso, ele está dizendo, pois ele evidentemente assume a descendência de Abraão. Isso. É isso aí. Essa é a tradução correta. Ele assumiu a natureza humana sobre si, em si. E por causa disso, irmãos, é que ele, porque passou e venceu na carne todas as coisas, assim como o sacerdote concede coisas aos pecadores, Jesus também pode conceder. O que ele concede a nós, os pecadores? A sua vitória, o seu perdão, a expiação feita por ele. Ele só pode conceder porque ele participou, porque se ele não participa, ele não pode mediar, ele não pode ser sacerdote. Por isso que um dos pais da igreja, Gregório Nazianzo, dizia que ele só pode salvar o que ele assumiu. Ele só pode salvar o que ele assumiu. Se ele não assume natureza humana, está anulado todo o benefício para nós. Está anulado. Ele tem que ser Deus e ele tem que ser homem. Vou falar igual nos glória para ele. Fala para o seu irmão do seu lado. Cristo é Deus e é homem. Ele é Deus completo e homem perfeito. Ele é Deus completo e homem perfeito. Né? Só assim. E é à medida que nós vamos entendendo o que isso significou, que nós vamos sendo edificados. Porque é disso que decorre benefícios para o meu crescimento. Quando você está sendo tentado pelo pecado, quando você está precisando de perdão, você só pode ser perdoado, você só pode ser socorrido com graça. Nós só podemos ser iluminados, até mesmo guiados, debaixo da provisão desse que é Deus e homem. E é porque ele é homem que ele pode socorrer todos os aspectos da natureza humana. Aí o diabo vem por meio de Serinto e fala, ele veio só na água e não no sangue. E aí João tem que combater isso. E ele diz, este é aquele que veio por meio do sangue, com sangue e água, não só na água, também no sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Agora, irmãos, eu não sei quantos minutos já que eu estou falando, mas eu queria só mais uns minutinhos aqui, gastar mais um tempinho com os irmãos, para a gente ver a importância disso. Isso. É por isso aí que a gente quer chegar agora nessa parte aí. Vamos ver um versículo aqui em João, Evangelho de João. Capítulo 1, verso 14. Aí quando Satanás não pôde mentir, ou perdurar sua mentira dizendo que o verbo só veio no batismo,
e que ficou claro que ele veio tanto do nascimento de Maria, desde o nascimento de Maria, ele já era Deus, mesmo quando se encarnou, e continuou sendo Deus e homem ao mesmo tempo, aí vem uma segunda questão, também envolvido na cristologia, na encarnação do Verbo. Ele é Deus e homem porque tem uma mistura das naturezas, gerando uma outra coisa, como um híbrido divino. Ele é Deus e homem, mas como que é isso? Porque se ele é Deus e homem, como que ele pode morrer se ele é Deus e Deus não morre? Aí você fala, é porque ele é homem. Mas se o fato dele ser homem aí, colocam-se desse jeito. Se ele for homem, e para ele poder morrer, e ele morre sendo Deus, então ele não pode ser homem. Aí cria o docetismo. Que a carne dele era só uma aparência de carne, mas não era carne de verdade. Daí docetismo vem daquela palavra grega dokel, que significa aparência. Doxis, que significa aparência. Então se dizia que a carne dele não era uma carne mesmo, porque afinal de contas, se ele fosse Deus sendo homem, o fato dele ser Deus faria dele imortal. Faria que a carne dele não pudesse morrer para ele poder ser Deus. Você está entendendo qual foi a complicação envolvida? E o diabo pôs a colher dele aí no meio de novo. Aí criou-se o docetismo. Que ele tinha aparência de carne humana, mas não era carne. Era só uma aparição. Tipo um fantasma materializado. Graças a Deus ele quebrou isso muitas vezes comendo, bebendo. Aí nós vamos ver João também. João combateu tanto o serentismo como o docetismo. Quando ele disse aqui que, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nós sabemos, como diz o texto de Hebreus, que para ele fazer expiação, para ele poder pagar o débito que nós tínhamos, ele tinha que participar do que nós participamos. Certo? Isso é o que a fé nos diz, o que a verdade diz. Mas a questão é, aí entra essa pergunta, que foi também um grande horror que aconteceu nos dias da igreja, dos dias da igreja primitiva, e que nós devemos estar claro. Surgiu um homem lá chamado Teodoro de Mopsutia. Esse Teodoro, que foi um dos períodos pais da igreja, dizia que esse encarnar-se do Verbo, seguindo Nestório, ele dizia que o Verbo e Jesus são duas coisas separadas, mas unidas. Então tem a pessoa do Verbo, são duas pessoas, ele dizia. E a pessoa de Jesus, que estão juntas. E olha o que ele dizia. Ele dizia que Jesus é divino somente como nós somos. Por exemplo, o Espírito Santo habita dentro de nós, então agora a divindade está dentro de nós. Ele dizia que é assim que a divindade está em Jesus. Que Deus está dentro de Jesus como está dentro de nós. Fazendo de Jesus só um humano no qual Deus residia dentro dele, mas não o próprio Deus, pessoa. Os irmãos estão entendendo? Agora, se a pessoa dele não é Deus, e se Deus está dentro dele, a pessoa que morreu na cruz não compartilha de atributos divinos. A morte continua sendo inválida. Por que vou dar um exemplo aqui, suponha que o Edivaldo fosse ser o meu salvador, por que ele não pode ser, mesmo com Deus habitando dentro dele? Porque Deus só está dentro dele, ele não compartilha da essência de Deus para que ele sofrer poder me redimir. Os irmãos entenderam? Uma coisa é Deus dentro da Rose, a outra coisa é a Rose participar da essência de Deus. Outra coisa é ela ser Deus e ser Rose ao mesmo tempo. Agora esse homem aqui, chamado Teodoro, deixa eu ver se é Teodoro ou Teodoreto, até esqueci o nome dele aqui. Não, tem um Teodoreto também, sabe? Esse aqui é o Teodoro, mas tem um Teodoreto também. Por isso que eu estou confundindo. Mas o Teodoro dizia isso. E ele usava sutilmente o versículo de João 1, que diz que o Verbo armou uma tenda. Aí ele dizia que então, tá vendo a tenda do deserto, onde Deus morou dentro? Deus estava morando dentro de Jesus igual morou na tenda. Só uma moradia, Jesus não era o próprio Deus. Irmãos,
Tem heresias da nova era pregando a mesma coisa. E dizendo que eu e você podemos ser divinos também. Se nós encontrarmos essa chama dentro de nós. Que Deus está dentro de nós como estava dentro de Jesus. Só que Jesus soube descobrir essa realidade. E nós estamos em trevas, nós não descobrimos. E eles fazem de Jesus só um homem no qual Deus habitou. Dizendo que é duas pessoas. O Verbo e Jesus. Juntas, duas pessoas. Não uma pessoa só. Agora, se não é uma pessoa só, quem morreu na cruz é o Jesus homem. E Deus não participou, porque Deus só estava dentro. Até foi embora. E aí, como é que fica o pagamento da nossa dívida? Que morte é essa que vai me redimir? Os irmãos estão vendo a importância da gente conhecer isso? Porque senão, ó, eu citei aqui para os irmãos qual é a base do Teodoro para dizer isso. Ele disse, com base no versículo aí, no versículo 14, ó, e o verbo se fez carne e habitou. A palavra no grego é esknosen, significa armou uma tenda, um tabernáculo. Baseado nisso, ele dizia, assim como a glória estava dentro do tabernáculo, Deus estava dentro de Jesus, mas não era o próprio Jesus de Nazaré. Agora, se eu fizesse uma pergunta aqui para os irmãos, como é que a gente refutaria isso? Porque uma coisa é você saber, falar, irmão, eu estou claro disso aqui. Mas quando chega alguém torcendo a verdade bíblica, como no caso desse homem aqui, como que você refuta isso? E, talvez nem por causa dele, por causa de você. Para você não se confundir, porque o problema da mentira é que ela sempre começa com uma verdade. Para poder ter efeito. Ele usou um texto de João aqui. O verbo armou um tabernáculo. Você está vendo? Aí vai lá no outro de 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo. Ah, Deus estava dentro de Cristo, mas Deus não era o próprio Cristo, hein? O Cristo era o homem Jesus e Deus estava unido com ele, mas não era ele. Como que você refuta um negócio desse? Tem que voltar para João e entender os outros contextos, irmãos. E só para mim falar assim, já falei uma vez para os irmãos lá em Penápolis e vou falar para os irmãos aqui. Por que isso é tão importante para nós? Isso é importante por causa da nossa edificação e também para que nós tenhamos ciência e sejamos realmente edificados. E por que é tão importante? A questão da expiação só pode ser feita se Cristo for Deus e homem ao mesmo tempo. E por quê? Deixa eu falar de novo do exemplo de Anselmo de Cantuária aqui. Que foi um irmão que na história da igreja melhor entendeu, não total, mas vamos dizer que 90% esse assunto, do que ficou definido depois. Deus levou muito tempo para esclarecer isso na palavra para os irmãos. O que eu e você tem aqui hoje levou muito tempo, não a revelação bíblica, mas o entendimento da igreja a respeito dessa revelação, vem caminhando, irmão, há muito tempo. Então, por exemplo, havia-se uma doutrina na história da igreja que dizia que Jesus morreu para pagar para o diabo os meus pecados para poder me redimir. Que o diabo, aí tem, eu já falei para os irmãos, a famosa história do passarinho. Daniel, Vocês... falando assim, todo mundo fala que não, mas a hora que vê aqueles quadros pintados, aí todo mundo chora. E você quer ver a hora que você recebeu o vídeo do passarinho? Quem aqui já recebeu? Você já recebeu essa história do passarinho? Eu já recebi. Conta o passarinho, senão Jesus veio resgatar você da mão do diabo. Veio resgatar da mão do diabo. Satanás, Jesus veio te ter mentira. Jesus veio, ó, eu posso dizer assim, que Jesus veio sim, resgatar do diabo, mas comprar não foi do diabo não. A compra foi de outra coisa. O diabo nunca foi dono de nada. Então, tem uma doutrina por aí, a história do passarinho, que eu não sei se vocês receberam aqui, pode chegar que vocês vão receber. E aí fica aqueles crentes compartilhando o negócio no WhatsApp. Ai, que lindo, o que Jesus fez? E manda pro WhatsApp, e enche o WhatsApp de vídeo de passarinho. O passarinho da gaiola. A história do passarinho da gaiola é o seguinte. Um menino mau pegou uns passarinhos, prendeu na gaiola e arrancava as penas deles, judiava deles. Aí veio um senhor assim, muito rico, se apiedou dos passarinhos que não valiam nada e falou, o que você vai fazer com esses passarinhos? Eu vou matá-los, eu vou arrancar pena por pena, eu vou judiar deles como eu tenho feito. Ele falou, eu pago o preço que você quiser. Ele falou, só se você me der tudo que você tem. E aquele senhor, por amor dos passarinhos, deu tudo que tinha.
Aí vem o exemplo da história de Jesus com o diabo. O diabo nos pegou, nos pôs na sua gaiola debaixo do pecado e estava arrancando nossas penas, nos tirando tudo de nós. E Jesus veio e falou assim, o que você vai fazer com eles? Eu vou acabar com eles, eu vou jogar eles no inferno, eu vou fazer tudo com eles. E Jesus falou, eu pago o preço que você quiser por eles. E o diabo falou, a sua vida então. Aí o diabo determinou para Jesus, toma minha vida, e deu a vida dele na cruz pro diabo. Oh, Deus. Oh, irmãos. Oh, mentira do diabo. Você acha? E lá em Penápolis eu não falei, mas aqui eu vou falar. Lá eu não falei. Tem uma escritora famosa, best-seller no mundo evangélico, que escreveu um livro que diz que Jesus, quando ofereceu a vida dele pro diabo, ele desceu no inferno e o diabo torturou a alma dele 3 dias no inferno por causa de nós. A irmã... É que ela não entende, né, tadinha? Talvez ela tá confusa a respeito disso. Eu não digo que ela faz isso intencional. Então, Joyce Meyer. Não sei se vocês já ouviram falar dela. É uma das autoras mais vendidas. Junto com a irmã Stomer, mas a Stomer não caiu nesse erro. Agora, a Joyce Meyer e a Stomer são as 2 autoras mais lidas no mundo evangélico hoje. Aí, irmãos, o que é isso? Jesus morreu para pagar para o diabo? O quê? Expiação por pagamento ao diabo. Bom, Cristo não morreu por isso. Cristo morreu para nos comprar, mas para nos comprar da lei de Deus. Agora eu vou falar aqui da contribuição do irmão Anselmo de Cantuária, no século XIII. Anselmo, século XII, aliás. Ele formulou esse pensamento baseado nos textos de Gálatas e Romanos, dizendo: o nível de culpa, o nível de honra do ofendido determina o nível da culpa do ofensor. Então, vou dar o exemplo de novo. Alguns aqui já cansaram de me ver falar desse exemplo, mas eu tenho que falar aqui para irmãos que não ouviram. Suponha que o irmão Murilo, né, irmão Murilo, me deu um tapa na cara. Então ele criou um problema comigo, porque ele me ofendeu. Mas é muito grave esse problema? Não. Eu não sou melhor que ele. O máximo que acontece aqui é que fica um atrito entre eu e ele e ninguém amanhã está preocupado com isso. É o Murilo e o Daniel. Os coitados lá brigando. É como, né? 2 coitados brigando. Agora, suponha que ele faça isso na cara da rainha da Inglaterra ou do Barack Obama. O que acontece com ele? Hã? Se for nos Estados Unidos, dependendo do estado, ele pega prisão perpétua. Se for no Brasil, ele acaba ficando famoso, né? Mas se for num lugar que tem lei de verdade, ele fica preso, já era, né? Por quê? Porque o Barack Obama é mais digno. Quanto maior o nível da dignidade, maior o nível da culpa. É ou não é verdade? E o que traz o nível da dignidade? É o nível da utilidade de algo. Porque o Barack Obama é muito útil porque ele cuida de grandes coisas, que outros não poderiam cuidar, talvez. Então ele é muito útil. A utilidade traz a dignidade. A dignidade faz com que o nível da culpa do ofensor seja proporcional a ela. Bom, vamos então fazer uma colocação aqui. Deus é infinito ou finito? Infinito. Qual o tamanho da dignidade de Deus? Não tem tamanho. É infinito, igual ele. Agora o homem é finito ou infinito? Finito. Miserável. E mesmo que não fosse pecador, ele é finito. Quando ele pecou, se o tamanho da dignidade se torna o tamanho da ofensa, qual é o tamanho da ofensa do homem? Infinita. Porque ele ofendeu um Deus que é infinitamente digno. Então agora o homem que é finito não pode pagar uma dívida infinita. A questão é que para pagar tem que ser homem, porque tem que ser com morte. Mas para ter valor tem que ser tão infinito quanto Deus. Aonde Deus vai conseguir um ser assim? Então a justiça dele, a dignidade dele, que é infinita, exige um pagamento na mesma proporção. E só pode pagar se tiver morte, mas para morrer tem que ser homem. Mas tem que ser tão digno quanto Deus. Mas para ser tão digno quanto Deus, tem que ser Deus. Só Deus é digno igual ele. Ninguém é tão digno igual ele.
Então aí entra Jesus Cristo, irmãos. Entra o mistério da encarnação. É por isso que ele tem que ser Deus e tem que ser homem. Você está entendendo que sem encarnação não há propiciação? Não pode haver redenção? Então, Cristo, Deus com Deus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus com Deus, se encarna. E morre para pagar o débito que eu tinha com a sua justiça e me redimir dela. Ele é tão digno quanto Deus, porque ele é Deus com o Pai. E ele também é tão homem quanto homem. Isso é um resumo. Na verdade, o negócio é mais profundo que isso ainda. Mas é um resumo. Só para os irmãos verem que precioso que é isso. Agora vamos lá para Gálatas 4. Só para comprovar, né, que Jesus não pagou nada para o diabo. Que quando ele me resgatou foi da lei. Da lei do escrito de dívida que era contra mim, porque eu era devedor a Deus. Eu não era devedor ao diabo. Gálatas 4. Do leilão da alma. Um leilão. E o diabo, Deus leiloando, né? E o diabo dava uma oferta e Jesus dava uma oferta e foi aí. Ficou aquela queda de braço entre o diabo e Jesus por nós. O que é isso, né? Leilão da alma. No versículo Gálatas 4, versículo 4. Em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob a lei, quer dizer, Jesus estava obrigado a guardar toda a lei. Para que ao guardar a lei sendo satisfeita, ele pudesse pagar para a lei o que eu não podia. Ele nasceu sob a lei. Para quê? Para resgatar, e a palavra grega aí mais exata é comprar. Por pagamento. Fazer um pagamento. Para comprar os que estavam sob a lei. A fim de que recebêssemos a adoção, a filiação. Nos fizéssemos filhos. Fôssemos feitos filhos de Deus. Irmãos, que maravilha que é isso. Ele não pagou nada para o diabo. Sabe como é que é a relação de Jesus com o diabo na cruz? Sabe como é que é a relação? Juízo. Sabe como é que é a relação? O homem mais valente que amarrou o valente. O diabo, Jesus só tem um papo. Juízo. Amarramento. Né? Condenação. Agora, com a lei de Deus, ele faz pagamento. Importante a gente entender isso. E é por causa desse pagamento que eu e você pode ser salvo. Eu queria concluir aqui agora, com 5 minutinhos, se os irmãos me der. Por isso que eu falei, não deu nem para triscar. Eu tinha outros versículos para ler, mas a gente vai falando e vai percebendo que o Espírito vai conduzindo para um lado, né? Essa questão, mas como é que ele pode ser Deus e ser homem ao mesmo tempo? Claro que é um santo mistério, ninguém pode penetrar, mas é nosso dever entender até onde a Bíblia nos revela. Porque há coisas até onde a Bíblia nos revela sobre isso. Quem morre na cruz, especificamente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu, vamos dizer assim, de modo específico, como Deus ou como homem? De modo específico, de modo assim, vamos dizer, próprio. Quem morreu na cruz, para ele poder ser morto, o caminho da morte dele foi sobre a essência divina ou sobre a humana? Humana. Mas se foi sobre a humana, como é que Deus morreu? Hã? Eu posso dizer que Deus morreu na cruz? Pode ou não? Pode. Parece que os irmãos estão em dúvida. Pode ou não, irmãos? Pode. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui, um pouquinho mais sutil. Eu posso dizer que foi o Pai que morreu na cruz? Não. O Pai não. Mas Deus eu posso. Deus Filho. Deus morreu. E agora, mas se é a natureza humana que morre e Deus não é mortal, como que Deus morreu? Aqui é que a gente vai, eu vou concluir aqui com uma coisa que eu falei lá em Penápolis para os irmãos, que eu também estou maravilhado depois de aprender isso, porque só Deus sabe, aquela época que a gente estava num outro lugar aí, quantos conflitos essas coisas já não me deu na cabeça no passado. Né? Mas depois que você vai aprendendo com outros, os pais e com os irmãos do passado, irmãos sérios que já viram isso,
Fica muito bonita essa verdade. Então, por exemplo, Deus tem dor? Tem ou não? Agora, Jesus tomou aquele soco no rosto do soldado. Ele sentiu dor ou não? Sentiu. E Jesus é Deus? É. Mas Deus tem dor? Então, como é que Jesus sentiu dor? Mas foi só o lado humano dele ou o lado divino que sentiu dor? Você está entendendo, irmãos, qual é o ponto aqui de entender essa encarnação de Cristo? Você vai falar, irmão, você está ficando nessas coisas, está me dando dor na cabeça, para que isso aí? Para quê? Para que eu e você sejam edificados. Porque foi Cristo que falou que à medida que nós entendemos e amamos e nos relacionamos com isso, que nós somos edificados. Que nós somos fortalecidos na fé. Então, Deus não sente dor. Especificamente, quem sentiu dor ali, a hora que aquele guarda deu aquele soco, foi o homem Jesus. Mas existe uma coisa, irmãos, na encarnação de Jesus, que faz ele único, que é o seguinte. Os teólogos antigos chamaram isso de communicatio idumatio, que significa comunicação das propriedades. Porque a pessoa, e é aqui que eu vou dizer para os irmãos, por que é uma heresia dizer que o verbo é uma pessoa e o Jesus é outra pessoa? Não são duas pessoas juntas. É uma pessoa com duas essências, duas naturezas, que são essências. Né? Essa palavra natureza usada pelos pais não é como a natureza que nós usamos agora. Natureza, como eu uso agora, é caráter. Mas quando os gregos usavam a palavra natureza, ela dizia respeito à essência, à substância de algo. Jesus carrega tudo da substância humana e tudo da substância divina. Por isso ele é essencialmente Deus e homem. Ele tem duas essências, não duas pessoas. Porque se fosse duas pessoas, a hora que a pessoa do Jesus de Nazaré morre, Deus não morre. Está entendendo? Mas se for uma pessoa só, com duas naturezas, a hora que o Jesus de Nazaré humano morre, a pessoa que está nos dois sofre a mesma morte. Então, eu vou fazer um desenho pequeno aqui só para os irmãos entenderem isso. E da outra vez que eu vim aqui, eu lembro que eu fiz um desenho também. Eu sou obrigado a fazer aqui de novo. Aqui, natureza divina. Isso, e a natureza humana também. Aqui, irmãos, assim, ó, não sei se dá para os irmãos ver aqui de modo pleno e perfeito, né? Eu fiz duas colunas aqui, uma sendo a natureza humana e outra a natureza divina. É isso que Cristo tem, duas naturezas. Naturezas que significa essência. Não só de caráter, ele não tem só o caráter divino, como eu e você tem natureza, mas só em questão de caráter. Cristo carrega a essência de Deus e a essência do homem. E porque ele carrega essas duas coisas, mas é uma pessoa só, a pessoa do verbo, esse círculo que eu fiz no meio passando entre os dois, é a pessoa. A pessoa está tanto ligada à humanidade quanto à divindade. A pessoa. O verbo é a pessoa, o verbo de Deus. Cristo. É a pessoa. Só que a pessoa é uma só nessas duas naturezas. Então, vamos supor, a natureza humana dele aqui, quando guarda, por isso que tem eficácia o sofrimento dele. Sofrimento vicário, sofrimento expiatório, sofrimento penal. Era eu que devia tomar o soco na cara, mas por que o fato dele tomar aquele soco, nunca mais eu vou precisar tomar aquilo para minha salvação? A coroa que ele usou também furou o couro cabeludo dele. Quem sofreu foi a natureza humana. Mas porque a pessoa que está dentro da natureza humana também está na natureza divina, tudo que ocorre no humano é comunicado ao divino. Fazendo que tudo que ele sofra como homem vale como Deus. Porque a mesma pessoa está nas duas naturezas. Você está entendendo? E tudo que ele faz como Deus divino afeta a sua natureza humana. Só nele isso ocorre desse jeito. Em nenhum outro ser do universo, em nenhum outro homem, nenhum profeta, nenhum guru, ninguém. Só Jesus. Isso é chamado de singularidade crística, vamos dizer assim. Ou os teólogos também chamavam isso de união hipostática, porque une as duas hipóteses. Une a hipótese divina com a humana. Une a essência, as duas essências. Então,
Ele morre como homem. Mas por que eu posso dizer que Deus morreu se Deus não pode morrer? Porque tudo que acontece com essa natureza humana, porque a pessoa que está na natureza humana também participa da divina, tudo que ocorre na natureza humana é comunicada na divina. É comunicada na divina. Então eu posso dizer que Deus morreu. Se ele fosse duas pessoas, você sabe qual é o problema se ele fosse duas pessoas? Uma pessoa divina e uma pessoa humana junto? É que a hora que ele morresse como homem, a divina não participaria. E se ele fosse só Deus, e junto com o homem, a hora que ele ressuscitasse como Deus, porque Deus pode ressuscitar e pode viver para sempre, a humana não participaria. Estaria duas pessoas juntas, não duas essências. Mas ele é uma pessoa. Então tudo que ele morre como homem, mas é a morte de Deus. Valeu para Deus isso. Ele reina. Hebreus, você quer ver um negócio? Hebreus 1 diz que ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. O homem tem poder para isso? Não. Mas ali está falando que é Jesus, homem, que faz isso. Mas por que eu posso dizer que é o homem que está fazendo isso? Porque tudo que ele faz como Deus, é como Deus que ele tem poder para sustentar o universo. Mas é também o homem Jesus, porque agora tudo que Deus faz ocorre no homem Jesus. Porque a natureza humana recebe comunicação de tudo que acontece na divina. E a natureza divina recebe comunicação de tudo que a humanidade de Jesus passou. Isso faz dele, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Deus e homem ao mesmo tempo. E que faz com que a morte dele tenha eficácia para nos redimir. Agora, o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer nem que você pregue isso. Ele quer que você faça outras coisas, conheça outras coisas, menos isso. Qualquer outro assunto da Escritura pode ser interessante, pode ser gostoso de falar. Vamos falar aqui, irmão, que Deus tem vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Hoje é seu dia, varão! Pega o anjo, agarra o anjo. Ele vai deixar você agarrar um monte de anjo. É o varão de guerra que veio para guerrear. É o sapato de fogo. Né? É o reteté de Jesus. Tem um grupo aí chamado Igreja Assembleia de Deus do Reteté. Aí pintaram um monte de anjo na parede, fica Gabriel, 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 Gabriel. Até chamar o anjo Gabriel não tem problema. O diabo. Mas você saber disso aqui, tem um problema sério. Unção do cuspe. Né? Então, irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus e também alicerçados na palavra. Eu ia ler outros textos aqui, mas já está tarde, já passou o tempo, fica para uma próxima. Mas eu queria que, pelo menos despertar nos irmãos esse interesse. Pelo esse fundamento, para nós sermos alicerçados, crescermos nisso. Porque disso depende a nossa edificação. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe.